Amém. Abra comigo a sua Bíblia em Atos capítulo 11, ainda em pé. Atos capítulo 11. Atos capítulo 11. Atos capítulo 11. De manhã eu preguei uma mensagem para toda a igreja, dirigida para as mães. Agora nós vamos tentar avançar um pouquinho na nossa exposição de Atos dos Apóstolos. Atos capítulo 11. Atos 11, assim diz a palavra do Senhor. Celular no modo avião, você já sabe. Atos capítulo 11. Assim diz, Atos capítulo 10, melhor, perdão. Estava grafado 11 aqui, mas é Atos capítulo 10. Assim diz a palavra de Deus. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope a mandar chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço, e havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. No dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora 6ª, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que dirigia a ele, dizendo: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa comum alguma ou imunda. Segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isso por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. E chamando, indagavam se estava ali hospedado Simão, por sobrenome Pedro. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito: estão aí os 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos homens, disse: aqui me tendes, sou eu a quem buscais? A que viestes? Então disseram: o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. Pedro, pois, convidando-os a entrar, hospedou-os. No dia seguinte levantou-se e partiu com eles. Também alguns irmãos dos que habitavam em Jope foram em sua companhia. No dia imediato entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro, e prostrando-se-lhe aos pés, o adorou. Mas Pedro levantou, dizendo: ergue-te, que eu também sou homem. Falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu, dizendo: vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça, mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. Pergunto, pois, por que razão me mandaste chamar? Respondeu-lhe Cornélio: faz hoje 4 dias que por volta dessa hora estava eu observando em minha casa a hora 9ª de oração, e eis que se apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida, e as tuas esmolas lembradas da presença de Deus. Manda, pois, alguém a Jope a chamar Simão, por sobrenome Pedro. Acha-se este hospedado em casa de Simão, curtidor à beira-mar. Portanto, sem demora, mandei chamar-te, e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado de parte do Senhor. Então falou Pedro, dizendo: reconheço por verdade
que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judeia, tendo começado desde a Galileia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele depois que ressurgiu dentre os mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus juiz de vivos e mortos. Dele todos os profetas dão testemunho de que por meio do seu nome todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão que vieram com Pedro admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois o ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados esses que aqui, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Oremos ao Senhor. Pai, fala ao nosso coração. Foi lida a tua palavra. Dá glória ao nome de Jesus. Pai, nos encheria de alegria ouvir que ao final desta mensagem o teu Espírito Santo encheu a vida de cada um dos crentes que aqui está, de maneira que todos se levantem daqui e saiam com intrepidez para cumprir o chamado dado pelo Senhor. Senhor da glória, lava-nos de nossos pecados, enche-nos do Espírito Santo, dá-nos a bênção de viver para o Senhor Jesus e não para nós. Que a nossa vida seja um resplendor da glória de Deus na face de Cristo. E que muitas pessoas, ouvindo de nossos lábios quem Jesus é e como Ele é o grande Salvador, sejam convertidas por Ti transformadas, por Ti saradas, por Ti ressuscitadas na alma, por Ti transformadas. Ó Deus, vidas regeneradas para o Senhor. Usa a nossa vida, fala aos nossos corações e abençoa-nos na exposição da Tua palavra nessa noite. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar-se. Queridos irmãos e irmãs, Deus me chamou há 24 anos atrás, confirmou o meu chamado. Ele já vinha me chamando um tempo antes, mas eu vinha fingindo que não escutava. Mas há 24 anos atrás foi confirmado o meu chamado. E no ano de 1995, depois de ter o meu chamado confirmado por Deus, com um grande amigo meu que era da minha cidade, além de pregar no clubinho bíblico da escola que eu estudava, no setor oeste, nós visitávamos algumas igrejas evangélicas cujos jovens que se convertiam no nosso colégio começavam a frequentar. Nós mais ou menos éramos como que os pastores daqueles jovens e nós visitávamos algumas igrejas para ver se as igrejas que eles iam eram igrejas sadias ou não, firmadas na palavra. E uma moça que trabalhava conosco no clubinho bíblico nos convidou para ir à reunião de oração de uma grande igreja em Brasília, que fica na L2 Sul. Aquela igreja muito grande, no início da L2 Sul, tinha uma reunião de oração às sextas-feiras, no meio da tarde, às 3 da tarde ou 4 da tarde. O nome da reunião de oração era Corpo Vivo de Cristo. E você podia chegar ali no meio da tarde
e ver 600 pessoas, 700 pessoas, numa sexta-feira à tarde, buscando a face do Senhor Jesus em oração. E como não tinha tempo para todo mundo fazer o seu pedido de oração, porque eram 700 pessoas, então o pastor da igreja mandava a gente anotar no papelzinho o pedido de oração, e então os diáconos passavam com a cestinha e levavam os pedidos de oração para serem catalogados na igreja. E eu me lembrei disso essa semana, porque na quinta-feira, em nossa reunião de oração, quando nós estávamos pedindo os motivos, e eu pedi o meu motivo, e eu falei: eu preciso de unção. E a irmã Lenira virou para mim e falou assim: pastor, eu oro para que Deus lhe dê unção todo dia. Eu falei: amém, minha irmã. E veio na minha cabeça que há 16 anos atrás, quando meu colega, filho de empresário, presbítero, ele fazendo administração na UNB, dizia: Deus me dá capacidade de administrar os negócios do meu pai. E aí então, eu tinha que fazer um pedido: Deus, o que eu peço? E eu botei ali unção, né? Nem sabia o que era unção. Perguntaram para o reverendo Antônio Elias o que era unção. Ele disse: unção é simples, unção e outros não, né? Mas eu queria unção, e para a glória de Deus, depois de 24 anos eu ainda estou pedindo a mesma coisa: que o Senhor me encha do Espírito Santo e me capacite para realizar a obra dele, para a glória e para a honra do nome de Jesus. E aqui nesse texto nós encontramos um servo capacitado pelo Senhor. Na primeira parte do livro de Atos, amados irmãos, o grande protagonista de Atos dos Apóstolos é o Espírito Santo exaltando a Jesus. Mas ele usa alguns líderes de maneira clara e destacada. E na segunda parte do livro de Atos é usado Saulo de Tarso, depois chamado de Paulo, nosso querido apóstolo Paulo. Na primeira parte é usado o apóstolo Pedro, e no meio nós vemos Deus usando Barnabé como um pastor segundo o coração de Deus. Mas os que se destacam no livro é o ministério de Pedro e o ministério de Paulo. E aqui nós estamos chegando à conclusão do destaque do ministério de Pedro. Semana passada nós pregamos aqui sobre quando Pedro fez uma incursão missionária no noroeste de Israel, pregando em Lida, pregando na região de Sarona, Deus convertendo 3.000 pessoas, Deus cura Enéas, Deus ressuscita Dorcas, e Pedro fica alguns dias à beira do porto de Jope, uma cidade que tinha o maior porto do norte de Israel, descansando ali na casa de Simão. E quando Pedro estava na casa de Simão, naqueles dias de férias pastorais talvez, a Bíblia nos conta a história, que morava na cidade de Cesareia, amados irmãos, que ficava um dia andando a pé da cidade de Jope. Jope fica no noroeste, Cesareia ficava no nordeste. E aqui, amados irmãos, morava ali um centurião romano. Pastor, o que é um centurião? É alguém que tem sobre si o destacamento de 100 soldados. Morava ali um centurião, amado irmão, cujo nome era Cornélio. Preste bastante atenção em mim aqui. Obrigado, Mateus. Mateus ajudou em alguma coisa aí. O centurião cujo nome era Cornélio. E o texto diz que Cornélio era temente a Deus. O que é isso? Cornélio não é judeu, Cornélio é romano. Mas havia uma classe de romanos, irmãos, que trabalhavam para o Império Romano e não se circuncidavam por temer a César, mas eles obedeciam todos os princípios da lei judaica, e eles eram chamados de tementes a Deus. Aqui diz o versículo 2 que Cornélio era um centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus. Temente a Deus aqui não era só alguém que temia a Deus, mas alguém que fazia parte da classe dos tementes a Deus, que eram romanos, que obedeciam à lei judaica, que criam no Deus da aliança, que criam no Deus de Israel, mas não se circuncidavam porque precisavam manter-se leais ao império, mas obedeciam à palavra de Deus. E o texto nos diz que este homem Cornélio era muito piedoso e fazia muitas esmolas ao povo de Deus e de contínuo orava ao Senhor. Diferentemente dos outros romanos que extorquiam os judeus, Cornélio tomava das suas posses e ofertava para os judeus, e era um homem de muita oração. E os judeus, eu não sei se você sabe, mas eles oravam 3 vezes ao dia, nos dias da Bíblia. Daniel orava, eles oravam de manhã, eles oravam ao meio-dia, e eles oravam às 3 horas da tarde.
E o texto da palavra nos diz então que Cornélio estava observando a oração da hora nona. A oração da hora nona é a oração das 15 horas, amados irmãos. E quando Cornélio estava ali seguindo todos os princípios judaicos, orando a Deus 3 vezes por dia, apareceu um anjo do Senhor a Cornélio e ele lhe chamou Cornélio. E Cornélio, irmãos, possuído de temor, diz o texto, morrendo de medo, disse: o que é, Senhor? Ele achou que o anjo era o Senhor. E o anjo disse a ele o seguinte: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Envia agora o mensageiro a Jope e chama Simão, que tem por sobrenome Pedro, para ele vir pregar a palavra de Deus. Então Cornélio, amado irmão, depois que teve essa visão do anjo, chamou 2 dos seus servos, mais um soldado, e os mandou a Jope. E eles então fizeram quase um dia inteiro de viagem, amados irmãos. E Deus então fez com que aqueles homens caminhassem uma longa distância a pé, porque Deus queria usar Pedro para pregar a palavra de Deus e ser uma grande bênção nas mãos do Senhor Jesus. Quando Deus quer usar homens e mulheres, amados irmãos, para ser uma grande bênção nas mãos do Senhor Jesus, não há limites, não há barreiras, não há tempo, não há obstáculos que impeçam essas pessoas de serem uma grande bênção nas mãos do Senhor Jesus. Pedro nem sabe, mas ele aqui vai ser tremendamente usado por Deus. E ao olhar para a vida de Pedro então, nessa noite o Senhor nos desafia a que sejamos servos e servas usadas pelo Senhor. O texto nos apresenta o servo usado por Deus. Ao olhar para a vida de Pedro nessa noite, minha sincera oração é que você que escuta essa mensagem diga: Senhor, usa a minha vida, em nome de Jesus. Eu quero ser um servo usado pelo Senhor. Eu quero ser uma serva usada nas mãos de Deus. Eu quero ser uma grande bênção nas mãos do Senhor Jesus. Que Deus faça de você um servo usado nas mãos do Senhor, amém, meu irmão? Que Deus faça de você uma serva útil nas mãos do Senhor, santa mulher de Deus. O texto nos chama a sermos servos usados por Deus. Ao olhar para o texto, a palavra de Deus nos revela que o servo usado por Deus é alguém que busca a Deus. Diz o texto que no dia seguinte, enquanto aqueles homens estão viajando e chegando à região de Jope, meio-dia, diz aqui o texto, por volta da hora sexta. A primeira hora era a hora 6 horas da manhã, então a hora sexta, meio-dia, Pedro sobe, amados irmãos, ao eirado, ao telhado, a fim de orar. Pedro vai orar, e ele sente fome no meio da oração, e Deus vai mostrar para ele uma visão acerca da qual nós vamos falar daqui a pouquinho num êxtase. Mas o texto nos apresenta que o servo usado por Deus busca a Deus. Deus usa homens e mulheres que se consagram em suas dadivosas mãos, homens e mulheres de oração. Se você quer ser usado por Deus, se você quer ser usada por Deus, você tem que dedicar a sua vida a Deus em oração. Você tem que consagrar a sua vida a Deus em oração. Você tem que dobrar os seus joelhos e clamar ao Senhor que unja a sua vida e te encha do Espírito Santo. Pedro já sabe muito bem qual é a sua prioridade. Você se lembra bem comigo que nos idos do começo da igreja de Jerusalém, quando os apóstolos estão deixando de buscar ao Senhor e de preparar os seus sermões para atender às mesas, acontece uma grande celeuma na igreja. Então, depois daquela grande celeuma, que resulta com a bênção da eleição de diáconos, os apóstolos estabelecem a primazia do seu chamado. Em Atos 6,4 eles dizem: nós nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Pedro sabe, amados irmãos, que ele não pode realizar nada no mundo espiritual, que ele não pode ser útil nas mãos de Deus, que ele não pode ser uma bênção exponencial, se ele não for um homem dobrado, quebrantado, que invoca a presença do Senhor em oração. Ele precisa dobrar os seus joelhos, ele precisa de comunhão com o Pai para ser esvaziado de si e cheio do Espírito Santo, para ser usado poderosamente nas mãos de Deus. O servo usado por Deus busca a Deus em oração. Irmãos, eu sempre admirei a vida do evangelista Moody. Quando eu estava no seminário e era noivo de Cleusa, e isso já no ano de 1998, ela me deu um livro de presente, um livro do reverendo Boanerges Ribeiro, chamado Seara em Fogo, preciosíssimo livro, primeira biografia de Moody que eu li.
Em determinado momento daquela obra, reverendo Boanerges conta que Moody, aquele moço voluntarioso que veio da roça, trabalhou em Boston um tempo e depois foi para Chicago e começou a escola dominical num bairro pobre, que depois virou uma igreja, amados irmãos, na Avenida Michigan, a igreja da Moody Memorial Church, uma igreja que prega o evangelho até os dias de hoje. Moody vinha pregando, mas ele não sentia que sua pregação tocava o coração do povo. E ele pregava e ele mesmo sentia que faltava algo. Então duas mulheres de oração começaram a procurar e dizer: nós estamos orando por você. Você está pregando, mas sua pregação não chega nos corações. E aquilo começou a angustiar Moody. Sua pregação não toca as almas. Você consegue até explicar as coisas claramente, mas falta algo no seu sermão para trazer quebrantamento aos corações. E aquelas mulheres começaram a orar por Moody. E Moody então foi fazer uma campanha evangelística, amados irmãos, lá em Nova York. E ele conta que em Nova York ele se hospedou numa pousada, numa rua chamada Rua do Muro. Você já ouviu falar dessa rua? Como é que é Rua do Muro em inglês? Fala para mim. Wall Street, a rua da bolsa. Moody se hospeda numa pousada na Wall Street. E ali então Moody, em resposta à oração daquelas irmãs, diz que ele tem um momento de grande quebrantamento em oração na presença de Deus. E ele diz que ele orava e estava tão vazio de si, e sentiu o Senhor enchendo tanto sua vida da presença de Deus. E ele diz: Deus, retire a sua mão de mim, por favor, porque eu não consigo tolerar tanta graça, eu vou morrer, eu não vou suportar tanto enchimento e tanta bênção na minha vida. E conta a história, amados irmãos, que depois que Moody saiu dali, ele começou a pregar como nunca. Ele continuou sendo um homem letrado da roça. Ele continuou tendo um inglês meio atabalhoado. Mas quando ele pregava, detrás dele havia um grande poder. Eu mesmo li numa enciclopédia, que não é cristã, na casa de uma tia minha, no final da adolescência, sobre Moody, e lá dizia que ele era um homem não muito culto, era um homem vindo do campo, mas era um tremendo evangelista, que ganhou milhares de almas para Jesus. E quando Moody pregava, por trás dele, você sentia a manifestação de um grande poder. A mão de Deus estava sobre ele. Se você quer ser usado por Deus, você precisa ser um homem de oração. Se você quer ser usada por Deus, você precisa ser uma mulher de oração. Porque você pode ter capacidade intelectual, você pode ter até eloquência, mas se o poder de Deus não estiver sobre a sua vida, nada vai acontecer. O coração de ninguém será mudado. Então você precisa invocar a presença de Deus e buscar a Deus em oração. Como dizia o saudoso reverendo Wilson de Souza Lopes, que está na glória, quando eu o ouvi pregar mais de uma vez, ele dizia: pouco oração, pouco poder, nenhuma oração, nenhum poder, muita oração, muito poder. Que Deus nos dê a bênção de frequentarmos o quarto da oração, amém, meus irmãos? Que nós sejamos pessoas que amam as reuniões de oração, que nós invoquemos a presença do Senhor, que nós busquemos o rosto e a face de Deus. E então, vazios de nós e cheios do Espírito, nós veremos como Deus nos usará para a glória dele, em nome de Jesus. Que Deus faça de você um homem de oração, amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Mulher de oração, amém? Vamos nos matricular na escola de oração. Vamos nos consagrar nas mãos de Deus. E nós veremos que Deus realizará coisas poderosas, grandiosas e maravilhosas nas nossas vidas. Ah, irmãos, como Deus nos surpreende, como a gente fica perplexo ao ver o Senhor agindo, usando pessoas frágeis, pecadoras e limitadas como nós, para abençoar tantas vidas, quando nós dobramos os nossos joelhos na presença de Deus, em oração. Que Deus faça de você um homem de oração. Que Deus faça de você uma mulher de oração. Que você veja grandes coisas, porque você vai dobrar os seus joelhos e o Espírito do Senhor encherá a sua vida e fará de você uma grande bênção nas mãos de Cristo Jesus. O servo usado por Deus é alguém que busca a Deus.
Mas em segundo lugar, pastor, o senhor gastou esse tempo todo só com o primeiro ponto, misericórdia, tem 48 versículos, e agora? Como é que a gente vai fazer? Deus vai nos dar graça, irmãos, nós vamos chegar lá. O servo usado por Deus, em primeiro lugar, busca a Deus. Mas em segundo lugar, o servo usado por Deus, obedece a Deus. Irmãos, quando a gente está em oração, a gente tem mais discernimento da bênção de Deus sobre a nossa vida. E Pedro está em oração e Deus lhe mostrou, amados irmãos, um lençol do céu, com 4 pontos. Imagine um lençol. E no lençol tinha todo tipo de quadrúpedes, de aves dos céus, de répteis. Tudo aquilo que a lei civil judaica proibia os judeus de comerem, porque era carne impura. Então você vai hoje no Outback e pede lá aquela costelinha estilo australiana. Judeu não podia comer aquilo, porque judeu não podia comer carne de porco. Graças a Deus Jesus veio, a gente pode comer, aleluia. Uma costelinha muito boa. E de repente então Pedro vê aves do céu, aquela carninha de porco, tudo descendo, e vê aquele lençol, e o Senhor fala com ele assim: Pedro, meu filho, mata e come. E ele vira e fala para o Senhor: Senhor, de jeito nenhum, eu jamais comi coisa alguma comum e imunda. O cara é mais ortodoxo do que Deus. Deus está falando para ele que ele pode matar, que ele pode comer. Ele diz: de jeito nenhum, porque na minha boca nunca entrou coisa comum e imunda. E de repente então acontece de novo, está lá o lençol descendo, e o Senhor fala para ele: Pedro, meu filho, mata e come. E ele diz: de jeito nenhum, Senhor, na minha boca jamais entrou coisa comum e coisa imunda. Irmãos, o maior desafio de Deus não é convencer os incrédulos. O maior desafio de Deus é quebrantar o coração dos seus obreiros. É quebrantar o coração dos seus servos. Servos, o lençol está descendo. Pedro, mata e come. De jeito nenhum, Senhor. E aí então o lençol sumiu do céu. E Pedro, resistindo, o Espírito Santo de Deus não entendeu nada. Enquanto Pedro, amados irmãos, está ali pensando sobre o que está acontecendo com a visão, chegaram aqueles rapazes, um dia depois de viagem, mandados lá da casa de Cornélio. Perguntaram lá na beira da praia onde é que era a casa de Simão Curtidor. Falaram: olha, anda naquele caminho ali, vira daquele outro lado, chegando lá na ponta da praia, a casa de Simão Curtidor. Chegaram lá na porta e já: ei, boa tarde, não sei o quê, Simão Pedro está aí? E o pessoal falou: tá. Enquanto eles estão chamando na porta, o Espírito Santo falou para ele: desce, eu mandei esses homens aí, você vai atrás deles, não vai duvidar de nada, sou eu que mandei. Você vai lá falar de mim, de tudo que eu mandei para você. E aí então, Pedro desce e fala: o que vocês estão buscando? Eles falaram: Simão Pedro. Ele falou assim: por quê? Porque apareceu um anjo para o nosso senhor Cornélio, centurião, e esse anjo mandou chamar Simão Pedro para pregar a palavra de Deus. Então Pedro já estava na hora do almoço, recebeu aquele pessoal. O texto não fala, mas com certeza na boa hospitalidade judaica, aquela comidinha gostosa, carninha de cordeiro, porque judeu podia comer carninha de cordeiro, graças a Deus. Eles sentaram ali, então um peixinho, porque estava na beira do mar, comidinha saudável, almoçaram, passaram a tarde com o irmão, os irmãos da igreja vieram, passaram a tarde ali, eles dormiram, levantaram cedinho e no outro dia viajaram. E foram com Pedro mais 6 irmãos de Jope, mais aqueles 3 homens da casa de Cornélio. E eles levaram um dia para chegar lá. Mas o que eu quero dizer para você, irmão? Que o servo usado por Deus, ele tem que obedecer a Deus. Às vezes, irmãos, nós nos achamos mais sábios do que Deus. Às vezes o Senhor nos pede algumas coisas, é verdade que elas são tanto quanto inusitadas, que elas saem do nosso controle, que elas fogem do nosso plano. Mas se o Senhor está mandando que façamos, nós temos que obedecer. Para Pedro não era comum comer aquelas carnes, mas se Deus purificou as carnes, Ele não pode considerá-las comuns nem imundas. Na visão, Deus dizia: não considere comum e imundo aquilo que Deus purificou. Pedro não podia entrar na casa de gentios, mas Deus está dizendo que o Evangelho também é para os gentios. E o grande desafio do texto é o Senhor convencer a Pedro de que aquilo que Deus quer tem que ser realizado do jeito que Deus quer, para a glória de Deus. Não foi assim com Paulo no capítulo passado que eu preguei para vocês? Saulo de Tarso estava lá na rua direita,
na casa de Judas, orando, e Jesus fala: Ananias, vai lá, impõe as mãos, Saulo vai recuperar a vista, vai ser batizado. Ananias fala: mas Senhor, esse homem está perseguindo todos os cristãos, recebeu carta dos sacerdotes, veio aqui para lançar teu povo na cadeia. Senhor, como é que pode? E o Senhor tem que convencer o servo dele: vai, porque esse para mim é um instrumento escolhido para levar meu nome perante gentios e reis e perante o povo de Israel. Nós precisamos, irmãos, obedecer mais a Deus e entender que quando Deus dirige a nossa vida, aquilo que estava fora do nosso projeto, fora do nosso controle, fora da nossa estrutura, fora da nossa perspectiva, fora do nosso plano, é a vontade de Deus para nós. Então nós temos que nos submeter e realizar a vontade do Senhor. Pedro ouve o Espírito Santo dizer: vai, desce, obedece, faz a vontade de Deus. Irmãos, eu fico impressionado porque eu olhar para esse texto, eu lembro da minha pequenina vida. Nós estávamos ali em Brasília, né, reverendo Camargo? O senhor achando que ia jubilar lá, e eu achando que ia ficar mais 20 e poucos anos lá, e de repente o senhor enviou o presbítero Cleverson e o presbítero Ernesto para um jantar comigo no Abratio do Parque Shopping, né? E o senhor mandando o lençol descer, rosta, mata e come. Eu: de jeito nenhum, Senhor, eu tenho que ficar aqui a vida inteira. Mas graças a Deus, o Espírito do Senhor tocou o nosso coração, usou esses servos de Deus preciosos, e o Senhor nos mandou para São Paulo. Já faz quase 1 ano e meio que nós estamos aqui, e que eles foram lá nos chamar, foi em julho de 2016. Já está fazendo 3 anos que o Senhor fez do jeito que Ele queria. Os presbíteros não me conheciam, a igreja não me conhecia, eu não os conhecia, mas Deus nos mandou para cá. É Deus quem conduz a nossa vida, irmãos. E Ele nos surpreende e realiza as coisas de maneira inusitada. Não é do jeito que a gente quer, não é conforme a nossa vontade, mas tudo que Ele faz é o melhor. E nós somos capazes de nos alegrar na sua vontade, porque ela é boa, perfeita e agradável. Talvez você está aqui nessa noite e você está ouvindo o Espírito Santo te chamando a abandonar um projeto, a abandonar algo que você fez, a dedicar sua vida a Deus, e você diz: não, Senhor, mas eu dediquei minha vida a esse projeto, eu estudei por causa disso, eu me preparei para os concursos, como é que eu vou largar tudo que eu tenho e vou dedicar a minha vida a Deus? E o Senhor disse: dedique a sua vida a mim, eu dei meu filho na cruz por você, não existe sacrifício grande demais que você possa fazer por mim. Meu irmão, o Senhor está te chamando, está tocando a sua vida, não resista. Deus tem um projeto maravilhoso para você. Obedeça o chamado de Deus, submeta-se à sua vontade. Ele é quem conduz a sua vida de maneira sábia e soberana, e tudo que Ele faz na sua vida é exatamente o melhor. Então confie no Senhor, Ele há de conduzir a sua vida, Ele há de te abençoar, Ele há de se glorificar em você. Submeta-se à vontade do Senhor. O servo usado por Deus não é aquele que realiza o que quer, não é aquele que realiza a sua vontade, é aquele que faz a vontade de Deus. Irmãos, me lembro como se fosse hoje, na aula de Teologia Sistemática, no JMC, nós aprendendo que Deus se revela a nós na sua palavra, que a revelação de Deus é somente as Escrituras. E uma querida colega missionária no Amazonas hoje, santa mulher de Deus, criada numa igreja presbiteriana, calvinista, reformada, no nordeste do Brasil, quando o pastor está dando aula sobre a revelação, sobre a inspiração, ela vira e pergunta ao pastor com seu sotaque recifense, dizendo o seguinte: reverendo, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Eu, antes de vir para o seminário, fui criado em igreja presbiteriana, reformada, de uma das famílias mais tradicionais presbiterianas do Nordeste. E eu, então, quando noiva do meu marido, nós fomos fazer uma viagem missionária, que Deus tinha nos chamado para fazer missões. E alguém tinha me dado uma oferta de $100, mas toda a viagem missionária estava coberta. E eu então tinha $100 na mão, e faltando 2 dias para voltar para casa, eu estava feliz da vida, porque eu já tinha meus $100, e eu estava planejando fazer algumas coisas com ele na minha cidade. De repente então, querido pastor, eu estava ali, e vi um missionário passando. E eu não ouvi uma voz de anjo, nem nada que diz: eis que te digo, mas algo no meu coração parecia que Deus me mostrava dizendo que eu tinha que dar aqueles $100 àquele rapaz. Ela disse: eu não ouvi voz nenhuma, mas eu tinha plena convicção de que Deus estava colocando isso no meu coração. E eu dizia para Deus: Senhor, não tem condição, eu vou gastar esse dinheiro, Senhor, eu tenho um projeto para ele, eu não tenho
dá. Mas ela falou assim, mas se fosse a meu favor, então seria meu coração, já que é contra mim, deve ser a vontade de Deus, hein? Então ela chamou o missionário e falou assim, Deus colocou no meu coração que eu tenho que passar esses $100 para você. E o missionário tinha 2 filhos e começou a chorar. E ele virou para ela e falou assim, nós não tínhamos o que comer amanhã em casa, e eu pedi a Deus que Ele fizesse algo. Eu não tinha como pedir nada para ninguém, mas que eu precisava comprar comida para minha mulher e para os meus filhos, e esse dinheiro que você está me dando vai alimentar a minha família uma semana. Muito obrigado por ser um instrumento útil nas mãos de Deus. Você está disposto a se submeter à vontade de Deus? Em depreciação de si mesmo e abrindo mão de projetos pessoais seus. Submeta-se à vontade de Deus. O servo usado por Deus é alguém que submete-se à vontade de Deus e realiza o que Deus quer para a glória de Deus, em nome de Jesus. Que Deus faça de você um servo usado por Deus. Talvez o Senhor está te pedindo algo que é difícil demais. Talvez o Senhor está dizendo que você tem que ir para um país muçulmano. Vá, Ele vai te sustentar, Ele vai te dar habilidade, Ele vai te ensinar a falar o idioma, e se Ele quiser, Ele vai te dar aulas, em nome de Jesus. Submeta-se a Deus. O servo usado por Deus é aquele que se submete à vontade do Senhor. Até onde você está disposto a ir por causa do nome de Jesus? Você quer ser um servo usado por Deus? Você quer ser uma serva usada por Deus? O servo usado por Deus, irmão, busca a Deus. O servo usado por Deus obedece a Deus. Mas o servo usado por Deus glorifica a Deus. O servo usado por Deus glorifica a Deus. Cornélio está tão impressionado, irmão. Imagine, Liliane, como é que é ver um anjo, né? Um anjo, imagina um anjão grande, gigante, com asa e tal, né? Muitas vezes, né, você vem na igreja, né? Você, serva de Deus cristã, mulher de Deus que está aí orando por um esposo, chega aí e vê aquele rapaz alto, forte, aí você fala, uau, é um anjo, não é não, minha filha, não é não, né? Imagine como é que deve ser um anjo. Aquele homem vê aquele anjo resplandecendo a glória de Deus, ele fica perplexo. Então quando Pedro chega na casa dele 4 dias depois, porque ele viu num dia, o pessoal viajou um dia para chegar na casa de Pedro, descansaram no outro dia tomaram viagem, chegaram na casa dele no 4º dia, no meio da tarde. Então quando Pedro entra, Cornélio, irmão, está desesperado, ele chega e se ajoelha aos pés de Pedro e começa a orar para Pedro, e Pedro fala, levanta, rapaz, eu sou homem igual a você, adora a Deus. Isso aqui é maravilhoso, irmãos, e é uma lição tremenda para o nosso coração. Diz aqui o texto, ó, vamos ler comigo, versículo 25 e 26. Eu leio 25, a igreja 26. Aconteceu que indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro, e prostrando-se-lhe aos pés, o adorou. Vocês o 26. Glorifique a Deus. Irmãos, Deus nos usa. Toda vez que Deus usar você, dê toda glória a Deus. Porque o coração do homem é uma fábrica de ídolos. E as pessoas não estão acostumadas a ver a manifestação da bênção de Deus. E talvez alguém, amado irmão, veja a bênção de Deus se manifestando sobre você, e queira exaltar você, e queira dizer que você é melhor do que todos, e queira dizer que você é incomparável, e de repente aquela pessoa começa a idolatrar você. Faça como Pedro, que disse, ergue-te, eu também sou homem. Nós glorificamos e adoramos somente a Deus. Irmãos, nós devemos fazer todas as coisas para a glória de Deus. Nós precisamos fazer todas as coisas somente para a glória do Senhor. Salmo 115 diz, não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Deus, amados irmãos, faz todas as coisas para a glória dele. 1 Coríntios 10, 31 diz, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, tudo seja feito para a glória de Deus. Irmãos, nós devemos buscar a glória de Deus. Isso não significa que você vai se tornar um carrancudo sem educação.
Quando alguém chegar para você e falar que bênção que Deus te usou, você vai falar: sai daqui, demônio, não sabe, não me elogia não. Tem gente que faz isso. Sai daqui, demônio, como é que você vem me elogiar? Não, não é assim não. Você fala: irmão, muito obrigado, toda a glória seja dada ao Senhor. Uma palavra de incentivo, uma palavra de ânimo nunca cai mal. Mas preste atenção, você é pecador e merece o inferno. Então quando você faz a obra de Deus, tem uma matemática de quem é instrumento de Deus que é muito fácil. Quando as coisas dão errado, a culpa é minha. Quando as coisas estão certas, a glória é de Deus. Quando dá errado, culpa minha. Quando dá certo, glória a Deus. Então se alguém chegar e falar: que bênção maravilhosa, tocou meu coração, você fala: toda glória seja dada ao Senhor. Glória a Deus. Os elogios vêm, irmãos, mas eles batem no peito e sobem. Porque nós somos pecadores. E se coisas boas acontecem na nossa vida, é única e exclusivamente por causa da graça de Jesus. E tudo que nós fazemos para a glória de Jesus. Dê glória a Deus. Nunca ache que é por sua própria causa. Nunca ache que você é melhor do que os outros. Entenda que tudo que você tem vem de Deus. Os seus dons vêm de Deus. Alguns têm dons de ensinar e ensinam muito bem. Outros têm dom de servir e são como um trator, servem melhor do que ninguém. Outros têm dom de pregar e pregam de maneira edificante. Outros têm dom de administrar e são tremendamente organizados. Outros têm dom de liderar e dão a visão. Meu irmão, quando você tiver os dons, entenda que os dons não vêm de você, os dons vêm de Deus. Paulo diz em 1 Coríntios 4:7: quem é que te faz sobressair? Que tens tu que não tens recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias como se o não tiveras recebido? O seu irmão nunca vai ser igual a você, nunca vai fazer as coisas que você faz, porque Deus deu para ele dons e talentos diferentes. E quando os nossos dons, amados irmãos, aparecem, é para apontar para Cristo, para glorificá-lo, porque foi Ele quem nos amou e deu sua vida na cruz por nós. Então toda a glória seja dada ao nome de Jesus, amém? Que na nossa vida façamos tudo para a glória de Deus. Que você queira glorificar a Deus, que você queira exaltá-lo. Sabe por quê, irmão? Porque Deus não divide a glória dele na sua vida com ninguém. Se você aceita a glória, você vai tombar, porque você é vaso de barro. Daqui a alguns dias eu vou pregar sobre Herodes nesse texto. Herodes fez um grande discurso, amados irmãos, e quando ele fez o discurso, o povo disse: isso não é voz de um homem, é voz de um Deus. E Herodes aceitou o elogio e se achou Deus. E a Bíblia diz que ele foi comido pelos vermes, irmãos, e morreu, porque ele recebeu aquele louvor como se fosse para si. Deus não divide o lugar dele na minha vida e na sua vida com ninguém. Então é melhor que nós dobremos os nossos joelhos e venhamos a dar toda a glória a Deus. O servo usado por Deus é alguém que glorifica a Deus, é alguém que exalta a Cristo, porque foi o Senhor quem nos amou e deu a vida na cruz por nós. Então que na sua vida tudo seja feito para a glória de Deus, amém, meu irmão? Que você glorifique a Deus com seus dons, com seus talentos, com suas habilidades, e quando os resultados vierem, você aponte para cima e dê toda a glória a Deus. Porque o que tem acontecido de bom na sua vida acontece única e exclusivamente por causa da graça do Senhor Jesus. Dê toda glória a Deus. Quando eu era um jovem seminarista, noivo de Cleusa, prestes a casar-me, fui pregar em algum lugar, faltava pouco para casar. Acho que eu fui ordenado pastor na outra semana, e preguei em determinado lugar, e Deus usou e passou uma moça muito elegante na porta. Ela pegou nas minhas mãos e disse assim: pastor, você falou ao meu coração. Eu falei: eu não, minha filha, foi Jesus. Eu quero falar o coração de uma mulher só, é aquela que está ali, para a glória de Deus, né? Não quero falar o coração de nenhuma outra. Que nós venhamos, irmãos, dar toda a glória ao Senhor, porque Ele é quem fala aos nossos corações. Que Cristo seja sempre exaltado na nossa vida, em nome de Jesus, amém. O servo usado por Deus, busca a Deus, obedece a Deus, glorifica a Deus. Mas o texto nos diz que o servo usado por Deus aprende com Deus.
Irmãos, a gente precisa aprender as lições. Pedro chegou, perguntou e falou assim: gente, o que eu vim fazer aqui? Cornélio contou a história, eu não vou contar, você já sabe. E aí Cornélio vai e fala: olha, o anjo mandou chamar, você veio, você pregou. Pedro falou assim: eu não posso entrar em casa de gentio, mas Deus mandou e me fez entender que aquilo que Deus purifica eu não posso considerar impuro. E aí então Cornélio conta a história, e Pedro então no final, amados irmãos, entende o seguinte no versículo de número 34: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme faz o que é justo e aceitável. Aprenda com Deus, aprenda o que Deus está ensinando para você. Pedro fala assim: eu aprendi. Foi difícil, viu? Deus teve que ensinar 1, 2, 3, 4, 5. E muitas vezes o Senhor nos ensina as coisas e nós não aprendemos, irmãos. Nós não aprendemos. Aí o Senhor vem e nos humilha, nos faz bater com a cara na porta, nos quebranta para que nós entendamos qual é a vontade dEle. Então aprenda com Deus, aprenda com o que Deus está te ensinando, aprenda como você deve tratar, por exemplo, o seu cônjuge. De repente você já sabe como é que trata a sua esposa, santo varão, e aí você não trata a sua esposa direito, não é verdade? E de repente então ela fala, as mulheres fazem isso e nós, irmãos, não temos, nós homens somos meio cabeça voada, né? De repente você senta ali e aí você está querendo ver os gols da semana, depois do culto à noite, e aí sua mulher chega: quero conversar com você. Aí você fala assim: você tem certeza que tem que ser agora? Mas se você não ouvir, meu irmão, vai dar problema, né? Então peça a Deus sabedoria e ouça. Os gols a gente pode ver depois. Hoje com a internet dá para ver tudo depois, não é verdade, amor? Dá para ver tudo depois. Aprenda a se relacionar. Você tem que ter sabedoria. Pedro custou para aprender que o que Deus purificou nós não devemos considerar imundo. Ele, como judeu, não se mistura com ninguém, mas Jesus está dizendo que ele veio trazer o evangelho a todas as nações. Então, meu irmão, aprenda com o que Deus está te ensinando, aprenda a dar as respostas corretas, aprenda a ter sabedoria, aprenda a tratar as pessoas da maneira mais certa. A Bíblia diz que a palavra branda desvia o furor, a palavra dura suscita ira. Então de repente você está em casa, no meio da família, está num debate, se você ouve uma discussão, meu irmão, em nome de Jesus, baixa a bola, fica quieto, tenha sabedoria. Dona Maria, vó de Cleusa, nós éramos noivos. Eu gosto de argumentar. Cleusinha é quietinha, mas também quando quer argumentar sabe. E a gente estava lá fora, na garagem. Ela falava, eu falava. Ela falava, eu falava. Ela falava, eu falava. Ela falava, eu falava. Eu falava. Ela falava, eu falava. Ela falava, eu falava. E aí de repente então, e eu querendo convencer, ela não aceitava. Ela querendo convencer, eu não aceitava. E a gente noivo, e pai. Parou a conversa. A gente entrou. Dona Maria me chama e fala assim: meu filho, deixa eu te dar uma dica. Você trata minha neta desse jeito. Ela pode estar errada, mas se você quiser confrontar ela na hora que as coisas estiverem erradas e fervendo, ela não vai baixar a bola. Então na hora que vocês estiverem lá e você estiver falando, você pode ter certeza que você está certo, mas fica quietinho, vai para a rua, dá uma volta, toma um refrigerante na padaria, baixa a bola, tira a cabeça. Quando você voltar, ela vai estar tranquila e as coisas vão ser resolvidas. Nem sempre eu ouvi Dona Maria, mas graças a Deus eu ouvi. Louvado seja Deus. A gente precisa aprender. Deus às vezes nos deixa lições claras para a vida e nós não aprendemos. Sabe por quê, meu irmão? Nós que às vezes gostamos de argumentar, nós achamos que pelo simples fato de argumentar e mostrar às pessoas que nós temos a razão, vai fazer com que as pessoas sejam convencidas, mas o ser humano não é assim. Não são só argumentos, existem sentimentos, existem relacionamentos, existe forma de falar. Então, meu irmão, tem vezes que você pode achar que está certo, mas é melhor ficar quieto e ser uma benção e aprender com as lições da vida. Cleusinha, que gosta de pregar, me contou ilustração, né? Falar para o bem dela isso daqui. Ela me contou ilustração preciosa, que certa feita um homem e uma mulher estavam indo fazer uma visita da igreja, e de repente então, o homem dirigindo, a mulher falou: vira direita. Ele falou assim: eu sei para onde eu estou indo. Ela falou para ele: vira direita, eu sei onde é. Ele: não, é a esquerda, eu sei para onde eu estou indo. E ela falou: meu amor, vira direita, a casa
casa deles é à direita dele. Não, quem está dirigindo sou eu, siga em frente, tá? Eu vou fazer o que eu quero. E de repente então, ele foi e dirigiu meia hora, 40 minutos, e rodou. E olhou para ela. Eu errei. Ela, estou vendo. Você sabia que era do outro lado? Ela, sabia. Mas por que você não insistiu mais comigo e não brigou comigo se você sabia que era para lá? Ela virou para ele e falou assim: é melhor ser feliz do que ter razão. É melhor ser feliz do que ter razão. Escuta bem, é melhor ser feliz do que ter razão. Aprenda com o que Deus está te ensinando. Seja mais humilde. Entenda que nem sempre a gente vai ganhar. E que muitas vezes não adianta ganhar se a gente vai perder as pessoas que estão ao nosso lado. Que nós aprendamos com o que Jesus nos ensina. Amém, meus irmãos? Mas vamos lá, o sermão vai acabar, nós vamos chegar lá. O servo, amado irmão, maravilhoso, esse servo precioso usado por Deus. Ele é alguém que prega o Evangelho. Ele é alguém que prega o Evangelho. Nós já estamos sendo aqui conduzidos ao final. Pedro então entende o que Deus falou para ele. Então Pedro começa a pregar o Evangelho. Eu não vou ler tudo, mas Pedro fala para eles que eles conhecem o que aconteceu em Israel acerca de Jesus, que é o Senhor. E ele revela que Jesus é o Senhor. E que Jesus andou por todas as partes, fazendo bem, curando pessoas, desde a Galileia, e pregou a palavra de Deus. Foi ungido pelo Espírito Santo, curou muitos oprimidos do diabo. Deus era com ele, e os apóstolos foram testemunha na terra dos judeus e em Jerusalém. Então o que Pedro fala? Ele fala que Jesus Cristo é o Senhor, fala da vida do ministério de Jesus, depois ele fala da morte de Jesus. Olha o que diz o sermão dele aí: nós somos testemunhas de tudo que ele fez, versículo 39, e aí diz aqui: ao qual também tiraram a vida pendurando no madeiro. Então quando Pedro vai pregar o Evangelho, ele diz que Jesus é o Senhor, ele fala da obra que Jesus realizou, da morte de Jesus na cruz para pagar os nossos pecados. Mas depois o próximo ponto do sermão dele conta que Jesus ressuscitou, a morte não pode detê-lo. Versículo 40, a este que ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dos mortos. Então Pedro vai pregar o Evangelho. Ele fala que Jesus é o Senhor, ele fala da vida de Jesus, ele fala da morte de Jesus, ele fala da ressurreição de Jesus. Em último lugar ele dizia: ele nos mandou pregar ao povo, para mostrar ao mundo que ele é constituído por Deus, juiz de vivos e mortos. E nós estamos pregando esse Jesus maravilhoso, porque toda a Bíblia fala dele. Ele diz no versículo 43, dele todos os profetas dão testemunho, de que por meio do seu nome, todo aquele que nele crê, recebe remissão de pecados. Pedro anuncia que o homem é pecador, que Deus é santo, juiz, mas que Cristo morreu na cruz para pagar os pecados do seu povo, e que todo que se arrepende e crê em Jesus como seu Senhor e Salvador, esse será redimido, será libertado dos seus pecados, será transformado, será resgatado, será reconciliado com Deus, será transformado. Pedro prega o Evangelho, e quando ele prega o Evangelho, irmãos, algo maravilhoso acontece. A Bíblia diz que enquanto Pedro estava pregando, ele não precisou nem fazer apelo, nem orar no final, nem mandou tocar musiquinha. No meio do sermão, amado irmão, diz o texto, que ainda Pedro falava essas coisas. Eu gostaria que muitas vezes ia pregar e ver isso acontecer. Diz a Bíblia que Pedro estava pregando e o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviram a palavra. E aqueles que eram da circuncisão, os religiosos, falaram: ué, Deus salva quem não é judeu também? Eles ficaram assustados, né? E se admiraram porque o Espírito Santo foi derramado sobre os gentios. E do mesmo jeito que aconteceu em Jerusalém, aqueles gentios em vários idiomas falavam as grandezas de Deus. E Pedro então disse: nós não podemos recusar água para que eles sejam batizados, porque eles receberam o Espírito Santo como nós. E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus. Então lhe pediram que permanecesse com eles alguns dias, e Pedro ficou ali pregando, discipulando e treinando aquele povo para Deus. Mas preste atenção, irmãos, quem é usado por Deus não prega a sua própria mensagem, não prega para a sua própria glória, prega o Evangelho.
fala do senhorio de Jesus, da vida de Jesus, da morte de Jesus. Fala da ressurreição de Jesus, fala que Deus é juiz. E os homens precisam se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus para serem salvos. E quem realiza a obra da salvação, irmãos, é o Espírito Santo. Irmão, toda vez que eu venho pregar para você, eu venho pregar com essa expectativa. Eu venho pregar com a expectativa de que algo aconteça. Eu venho clamando: Deus, converte os corações daqueles que o Senhor escolheu antes da fundação do mundo. Espírito Santo, toma essas vidas e restaura e reaviva em nome de Jesus. Mas eu venho orando: Deus, toca o coração dos crentes. Oh Senhor, se o Satanás enganou algumas de nossas ovelhas e as deixou numa frieza espiritual e numa vida de pecado, que a palavra seja como um desfibrilador, que faz com que essas pessoas ressuscitem e se levantem na alma pelo poder do Evangelho. E quando nós pregamos o Evangelho, irmão, Deus pode agir assim e restaurar a sua vida. Eu não sei se você tem se visto tocado pela palavra aqui, mas eu acho que o Senhor está realizando grandes coisas na sua vida. E tudo porque o Evangelho de Cristo é pregado e exaltado. É por isso que nesse púlpito nosso compromisso é sempre pregar a Jesus. Mas eu quero desafiar a você que quer ser usado por Deus e usada por Deus, pregue a Jesus. Fale de Jesus no seu trabalho, fale de Jesus na sua casa, fale de Jesus na sua escola, fale de Jesus para os seus amigos, fale da vida de Jesus, fale dos milagres de Jesus, fale dos ensinamentos de Jesus, fale da morte de Jesus, fale de sua ressurreição, fale de sua ascensão na glória, fale que Ele virá em glória buscar o seu povo. Diga aos pecadores que aqueles que se arrependem e creem em Jesus serão salvos. Digam a eles que nunca ninguém os amou como Jesus. Fale de Jesus. Ele é a esperança do mundo. Ele é o salvador dos pecadores. Ele é aquele que reconcilia homens e mulheres com Deus. E Ele quer usar a você e a mim para que nós falemos de Jesus. Então, irmãos, que nós paremos de falar somente de nossas coisas próprias e que nós falemos do nosso Senhor. Pois quando nós falarmos, se assim aprouver a Deus, o Espírito virá sobre os corações e as vidas serão transformadas em nome de Jesus. Ao final dessa mensagem, quero lhe perguntar: você quer ser um servo usado por Deus? Você quer ser uma serva usada por Deus? Busque a Deus, obedeça a Deus, glorifique a Deus. Aprenda as lições que Deus está te ensinando e pregue o Evangelho de Jesus. E você verá Cristo transformando os corações, Cristo reavivando a igreja, Cristo restaurando a sua família, Cristo transformando a cidade, porque você vai se colocar como uma grande bênção nas mãos do Senhor Jesus. Termino com John Wesley, que disse: dá-me, senhores, que não amem a ninguém mais do que a Deus e não temam a nada mais do que o pecado. E com eles eu vou mudar o mundo. Ele orava assim: Senhor, dá-me 100 homens que não amem a ninguém mais do que a Deus e não temam a ninguém mais do que o pecado. E com eles eu vou mudar o mundo. E Deus deu ao Wesley esses 100 homens. E ele mudou a Inglaterra, mudou a América e foi um instrumento de transformação do mundo. Que aqui na Unida o Senhor nos dê mais de 100 homens e mulheres que não amem a ninguém mais do que a Deus e não temam a nada mais do que o pecado. E nós vamos mudar não só a nossa igreja, nós vamos mudar São Paulo, nós vamos mudar o Brasil, nós vamos mudar o mundo inteiro. Que Deus nos use, que Deus nos dê a bênção de ver grandes tempos de refrigério em sua presença. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.